Assunto principal da live, tá? Vou presentear vocês com isso, já começar, não dar uma de João Kleber aqui, já começar com o assunto principal, beleza? Uma galera que perguntou qual o jornalista, né, que afirmou o descontentamento da direção com o Mancini, até brincaram, né? Pô, será que foi o Farid e tal? Não foi o Farid, cara, foi outro cara muito respeitado. Tá online? Tá online. Farido. Tá online, Farido. Mas enfim, não foi o Farid, tá? Foi outro jornalista que tem uma larga história aqui no Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Gabardo, tá? Ele fez uma matéria lá em GZH, falou de algumas coisas que aconteceram com o Mancini na temporada e a gente vai repercutir isso aqui. Inclusive, tá? Pra registrar, falei com o Gabardo hoje pela manhã, pedi para ele participar aqui conosco, 10 minutinhos para poder trocar uma ideia sobre isso, ele falar sobre essa questão aí. Ele não conseguiu porque ele tá em viagem, tá? Tava no aeroporto, ia pegar o avião para viajar, então senão ele estaria aqui conversando com a gente também. Queridaço, sempre o Gabardo, sempre muito atencioso. Mas enfim, descontentamento com o Mancini, o técnico na mira para 2022. Bastidores da insatisfação passam por, atenção, voo perdido, escolhas táticas e técnicas. Após o empate contra o Corinthians no domingo, a situação do Grêmio é praticamente irreversível na luta contra o rebaixamento. Além de vencer o Atlético Mineiro, é preciso que Cuiabá e Juventude não façam mais de 1 ponto nos jogos que faltam. Resultado em São Paulo foi muito lamentado, especialmente porque o time tinha vantagem, recuou no final com as alterações do Wagner Mancini. É nítido dos bastidores do clube o descontentamento com o trabalho do técnico. No final de outubro, olha esse detalhe aqui, professor. No final de outubro, após a derrota para o Atlético Goianiense, lembra? Mancini não voltou com a delegação para Porto Alegre para resolver questões particulares. O problema é que ele não conseguiu chegar a tempo para comandar um treino importante antes da partida contra o Palmeiras. Aquela partida fatídica contra o Palmeiras. Um dos auxiliares teve que comandar a atividade. Como todos os trabalhos são fechados no CT Presidente Luiz Carvalho, a informação ficou escondida, mas sim gerou desconforto no clube. Essa situação, a primeira. Além disso, o técnico fechou seu círculo de confiança, a segunda situação, por Regis Angeles, Lucas Itaberaba e Cláudio Andrade, e não dá abertura, segundo Eduardo Gabardo, para a opinião de outros profissionais com larga experiência e conhecimento do clube. Fato 2. Fato 3. Escolhas técnicas e táticas também sofrem contestações internas, inclusive de dirigentes. Dessa maneira, mesmo se ocorrer o milagre do Grêmio escapar do rebaixamento, Mancini, que tem contrato até o final de 2022, não deve permanecer. Desde que ele chegou, o time teve 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 43,5% de aproveitamento. Vamos falar disso agora e daqui a pouquinho o novo técnico, né, na visão do Eduardo Gabardo. Professor, errou demais Mancini. Errou demais o Mancini. Errou demais também que ele trouxe o Mancini, tá? Vou começar daí nossa discussão. Porque o Mancini, quando ele vem, eu fico muito chateado, sabe? Simples, não pela pessoa Mancini, não tem nada a ver, e sempre é importante falar o óbvio, mas é porque profissionalmente o Mancini nunca me comprovou nada que me dissesse assim, nossa, esse cara é competente, esse cara pode salvar o time. Ah, mas ele fez uma campanha que tirou o Corinthians do rebaixamento na temporada passada. Cara, isso é muito pouco pro que o Grêmio tava vivendo, pro problema que o Grêmio tava passando. O problema é esse que o Felipão, que é um dos maiores técnicos, se não o maior técnico da nossa história, o Felipão não resolveu. Aí pra chegar o Wagner Mancini, aí o que justificou o Wagner Mancini estar aqui? Talvez uma boa relação com o Denis Abraão? Porque o Wagner Mancini era atleta na época que o Denis Abraão era dirigente do Grêmio? Não sei, nos anos 90, né, claro. Não sei, não me justificou nada que o Wagner Mancini me provasse assim, nossa, esse cara vai conseguir salvar o Grêmio do que o Grêmio tá vivendo. O Wagner Mancini chegou, o Grêmio ainda tinha 14 jogos no Brasileirão. Dos 14 tinha que ganhar 7, se eu não me engano. 7, tinha que ganhar metade. E mesmo assim não conseguiu. Então o Wagner Mancini, como técnico de futebol, ele nunca conseguiu me comprovar absolutamente nada que fizesse eu acreditar que beleza, agora sim, agora o time vai pra frente. Mas mesmo assim eu escolhi acreditar, porque eu sou gremista. Então a partir do momento em que o Mancini foi o escolhido, eu, enquanto gremista, eu preciso dizer, beleza, vamos lá, vamos acreditar então, vai ser com o Mancini, vamos abraçar. Mas internamente a gente discutiu isso inúmeras vezes no Redação, do quanto me parecia estranho isso. As coisas que a gente fala de forma racional, elas não eliminam o nosso sentimento de torcedor também. Tu olhar pro Mancini e dizer, cara, eu não acredito que o Mancini é capaz de livrar o meu time, não significa que eu esteja torcendo contra.
Nunca vai significar uma coisa como essa. Eu torci muito que o Mancini desse certo. Mas racionalmente, eu sabia que não ia rolar. Porque o Mancini nunca me comprovou nada e já tinha 5 rebaixamentos na cola. Então, pra mim, já é muito estranho ter escolhido o Wagner Mancini a início de conversa e qualquer justificativa que tenha no sentido de, mas ele saiu do Grêmio com apenas 8 vitórias e ninguém entendeu. Aliás, 8 vitórias não, né? 6 vitórias e 2 empates. Saiu invicto do Grêmio lá em 2008 e tal. E daí? E daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. 2008, nós estamos em 2021, não quer dizer absolutamente nada. Não tem nenhuma comprovação de que vai dar certo. Daí ele é rebaixado em 2010, ele é rebaixado em 2011, é rebaixado em 2014, é rebaixado em 2017 ou 2018. Ele tem vários rebaixamentos aí com ele, nesse meio tempo. Então, pra mim, é muito estranho. Não gostei dele ter vindo, mas, como eu falei, a partir do momento que o Mancini assume o Grêmio, eu sou obrigado a torcer, a comprar, vamos lá, vamos acreditar. Então eu acreditei. Mas racionalmente eu sabia que não dava. E aí agora começam a estourar essas histórias que o Gabardo traz. De que ele não vai lá e não dá treino importante antes do jogo contra o Palmeiras, perde voo, vai resolver outras coisas. E que daí a relação dele é muito difícil internamente, que ele não ouve os caras que estão lá dentro há mais tempo. Tudo isso me causa estranhamento, mas não me surpreende. Porque o time do Grêmio, durante todo o ano, sempre foi bagunçado. Sim. E sempre vai surgir alguma coisinha de papo extracampo. E eu tô muito curioso, tá? Muito curioso. Pra daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja, a gente realmente descobrir o que aconteceu nesse 2021. Porque a gente não sabe. E se alguém disser, não, eu sei, não sabe. Mas tem não vai demorar, muito mais coisa. Tem muito mais coisa pra gente descobrir. Mas eu tô muito curioso pra saber o que tá acontecendo. E esse é o meu ponto, tá? Eu tenho muitas críticas em relação ao Wagner Mancini, críticas essas dentro de campo que estão se expandindo pra fora de campo pelas coisas que eu estou descobrindo. Então, critico muito a vinda do Wagner Mancini desde o primeiro momento, César. Eu não acho que vai demorar. Pois é. Eu não acho que vai demorar. Pois é, Marião, até eu quero te colocar uma outra questão ali. Eu tô dando um prazo, junto. né? Tô colocando um prazo. Eu entendi a tua colocação. O Gui Marques aqui, eu acho que já era nosso membro, né, Gui? Até não lembro se tu já tava membro ou se já foi e tal. Ele renovou Pode hoje. ser, mas grande Gui Marques. Acho que não é renovação, acho que ele voltou. Vamos lá, gurizada, vamos ver se a gente consegue alcançar aí os 500 likes de meta. É viu? hoje, vamos lá, né? bora É lá, hoje, bora é lá. hoje. Mário, pra mim, nessas 3 situações, uma não é nova, né? Descontentamento com questão técnica, tática. Pô, isso aí fica nítido, né? Que muita gente, inclusive a direção, não concorda com muitas das escolhas do Wagner Mancini. Mas pra mim, 2 questões novas. 2 questões novas. Que uma é essa questão do treino, né? Evidentemente, pô, desde lá, antes do Palmeiras, já tem esse descontentamento, então, que o Mancini não conseguiu dar o treino, que isso e aquilo. Pô, isso é, né, uma questão nova. E a própria questão do Wagner Mancini não ouvir opinião de fora. Pra mim, isso também é uma questão nova. Porque acredito que, olha, se eu tivesse numa situação dessa, contra a parede, tô num ambiente novo, por mais que o Mancini conheça o Grêmio, mas tô num ambiente novo de trabalho. Eu preciso ouvir outras pessoas também. Eu preciso me colocar à disposição para poder acolher o que as pessoas falam, nem sempre concordar, mas pelo menos acolher o que as pessoas falam, né? Cara, eu entendi o contexto do que o professor falou e também concordo com o que ele tá falando, mas eu não acho que vai demorar tanto. Ano que vem é um ano de eleição. O ano que vem é o último mandato do presidente Romildo, ele já deixou claro que vai ficar no Grêmio até o último dia do seu mandato. E aí é que mora o meu medo, sabe? Daquelas histórias que eu falo aqui no bastidor, quando a gente não tá online, e que hoje eu vou falar porque eu nunca falo isso. Hoje eu vou falar, eu tenho medo que abram a caixa de Pandora do Grêmio. Esse é o meu medo. Que é de coisas que não vieram à tona. São de coisas que não vieram. Sabe o topo do iceberg? Que é o que a gente enxerga? O que tá debaixo da água é o que me assusta. Porque não é possível, cara. É inexplicável, talvez, um time que tu olha no papel com jogadores que tem uma história no futebol muito bonita. Tu pega o Rafinha, tu pega o Douglas Costa, o próprio Jeromel e Kahneman, que são multicampeões do Grêmio, né? São jogadores que têm uma história incrível no futebol e que não encaixaram. Só falar que é desencaixe não é um argumento, cara. É muito raso. É muito pouco. O Grêmio não encaixou. Não, pois é, o time não encaixou. Como assim, irmão? É muito pouco. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção? Me fez pensar muito ontem. Eu saí do pós-jogo ontem e fiquei refletindo muito, cara. Eu fui bem devagarinho pra casa, no carro, pensando.
Por que os jogadores não estão dando entrevista? Cadê as coletivas dos jogadores? Só fala Denis Abraão, Mancini e agora o presidente Romildo. Eu não lembro de cabeça qual foi a última Cadê entrevista as coletivas dos líderes? Onde Teve estão uma os do líderes? Rafinha, Mas isso faz 2 meses atrás, 3. Faz muito tempo. Cadê os caras pra falar? A gente tenta, né? A gente fala com a assessoria do Grêmio não libera. Inclusive, ontem botaram no grupo ali da imprensa, né? No grupo de WhatsApp que eu participo, que na coletiva ontem só estariam presentes os repórteres lá em São Paulo. Mas tinha repórter em Porto Alegre. Não consigo entender. Olha a bagunça que tá, velho. Por que não bota uma rádio identificada pra fazer pergunta? De novo, nós aqui, ou a Fábio, se for fazer a pergunta, jamais a gente vai perder a compostura. Jamais vai xingar, jamais vai mandar pra PQP, por mais que dê vontade, porque afinal de contas somos todos torcedores do Grêmio aqui, mas a gente tem respeito, tem uma educação, estudo, tem pessoas formadas aqui dentro da rádio. E por mais que nos cobrem isso... E a galera da live cobra. Porque fazer. vocês passam pano nessas perguntinhas. Mas não dá, irmão. Não é conversa de bar. Não dá pra chegar e mandar o Mancini pra PQP. Eu não posso falar pro presidente Romildo tomar naquele lugar. Por mais que por muitas vezes dê vontade de falar, porque afinal de contas eu sou torcedor como vocês. Só que existe um profissionalismo, tem que ter respeito e compostura. A gente não... Qual foi a última coletiva que a gente participou? Vocês conseguem lembrar? Eu acho que foi uma de meio de semana. Foi de meio de semana. É. Foi a do Rafinha. A própria do Rafinha. Depois foi disso, a última. Depois nunca mais. Nunca mais. A desculpa é rodízio. O rodízio. Tá, mas o rodízio nunca é pras grandes aqui. Aliás, ditas grandes, né? Porque, de novo, eu puxo a brasa pro nosso assado aqui, pro nosso trabalho. Na internet, nós estamos de igual para igual com as grandes, cara. Só um pouquinho. Tudo bem, no FM não tem comparação, nem a métrica é outra no FM. Mas na internet, cara, a Rádio Pachola aqui, só no YouTube é 4 milhões e meio de pessoas que nos assistem. Como é que a Rádio Pachola não tá ali pra fazer pergunta? Tem um monte de gente na live, cara, que dá até dá a pauta pra pergunta. De comentários que fazem na live. Ali a gente pensa em milhares de perguntas que se pode fazer. Só que a gente tem 30 segundos pra formular uma pergunta e que não tem nem réplica, né? A gente pergunta, ele responde e acabou. Então a gente não participa de coletiva faz muito tempo. Os jogadores não estão participando mais de coletiva. Por que eles não estão falando? Cara, por que blindar tanto jogador de futebol? Os caras já ganham uma fortuna pra isso também, pra falar. Sim. E eu não tô aqui contestando, cara, o quanto que o cara ganha. Velho, não me importa. Se tem dinheiro pra pagar, foi contratado e tem dinheiro pra pagar, beleza. Só que ele também ganha pra fazer coletiva no momento ruim. Não é lá quando é campeão lá do Gauchão, tá fazendo pagode. Aí todo mundo faz. E eu não tô nem fazendo referência ao Rafinha, porque o Rafinha foi o último a falar. Mas cadê os caras, velho? Não tem, ninguém tá falando. Só fala Romildo, agora, porque até então, né? Quantos meses a gente levou pra conseguir uma entrevista com o presidente Romildo? É. E ainda conseguimos uma entrevista de merda, porque ele tava no telefone vindo de Osório. Mal deu pra gente conversar. Muitos descasos. E aí tu vê, né, que o trem tá fora do trilho. É por esses detalhes, cara. É por esses detalhes. O Rafa Orset... Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.